Olá pessoal, tudo bem com você? Olha só, o homem que não sabe controlar as suas emoções e as suas vontades é como uma cidade com muros derrubados. O que Deus explica a respeito disso? Por que é que algumas pessoas elas são manipuladas e ela nem tem a visão? Porque ela não sabe a respeito do amor próprio. E quando uma pessoa ela não se ama, como ela vai conseguir dar amor ou receber amor, ela sendo uma pessoa doente emocional, carente afetiva. E aí ela faz as coisas ou para agradar alguém, ou ela faz as coisas com medo de desagradar alguém, e ela se torna uma pessoa facilmente manipulada, porque ela não sabe a respeito do amor. Então você tem que entender se existe uma ausência de amor em você. Porque toda pessoa que não tem amor, ela vai ter uma dificuldade em prosperar. Ela vai ter uma dificuldade na prosperidade. Porque se ela arruma alguém, a vida profissional dessa pessoa pode bagunçar. Se ela é uma pessoa estabilizada na área profissional e ela arruma alguém, pode bagunçar a vida sentimental dela. Ela vai ver conflitos dentro dela, ela não vai ter equilíbrio emocional, porque aquela pessoa entrou na vida dela para bagunçar, para desequilibrar essa pessoa psicologicamente e emocionalmente, e ela desconhece do amor. Então, ou ela deixa ser manipulada, achando que é amor, ou ela foge da pessoa com medo de sofrer, dependendo do trauma. Então a pessoa tem que entender o que é o amor. Então como é que eu descubro o que é o amor se eu não sei o que é amor? Então eu sei pelo menos a ausência do amor total, que é a carência emocional. Então uma pessoa que ela é carente emocional, que ela tem falta de sentimentos bons, ela é facilmente manipulada. E aí, se você tem um desequilíbrio emocional, você vai perceber na convivência, na falta de congruência, entendeu? E é por isso que as pessoas vivem ganhando e perdendo. Elas perdem relacionamento, perdem financeiramente, vivem nos médicos, mas elas não sabem a respeito do amor. Ela desconhece a respeito do que é a empatia, do que é o que é que eu sinto dentro de mim. Eu tenho que entender o que eu sinto. Então eu separei para você umas 5 ou 6 características de que se você não se ama, não tem como você dar amor se você não tem amor. Entende? A gente não pode dar aquilo que a gente não tem. E por não ter, você não vai ter posicionamento, você vai ter decisões erradas. Então, ou você vai agir para agradar, ou vai agir com medo de desagradar. E nessa falta de equidade, com ausência de pertencimento, alimentando as iniquidades e transgredindo, é que as pessoas elas entram em relacionamentos abusivos, errados. E ela desconhece dessas questões. Então, você vai perceber na comunicação, tanto verbal como corporal, da pessoa que ela não tem amor, que ela tem ausência de amor. Então ela pode ter até uma idolatria por ela. Ela pode ter uma idolatria por ela mesma, mas ela não conhece os próprios sentimentos. Ela tem um desequilíbrio sentimental. É isso que Deus explica. Por isso Deus explica que é como uma cidade com muros derrubados. Quer dizer, eu tomo decisões mediante a decisão do outro. Então eu faço por desaforo do outro. Tem pessoas que entram no relacionamento só para mostrar. Você quer ver que eu conquisto aquela pessoa? Vamos apostar que eu conquisto essa pessoa? Você quer ver que eu deixo ela desequilibrada? Que ela não tem equilíbrio emocional? Se eu provocar, ela parte para cima? Quer dizer, a pessoa não se conhece. E quem está de fora percebe que aquela pessoa não se conhece. Ela apenas finge que se conhece. Então, primeiro sinal. Eu vou lhe dar 6 experiências para que você tenha visão da ausência do amor. Das pessoas que falam de Deus, mas ela não sabe a respeito do amor. Então, primeiro sinal. A pessoa tem uma escutativa sem atividade, ela não escuta bem.
Você tá falando com ela, ela não tem sede de ouvir, ela não presta atenção no que você fala, ela tem uma dificuldade de absorção no assunto. Então você tá falando, você tá falando, ela puxa conversa com outra pessoa, ela tem uma ausência de pertencimento. A escutativa dessa pessoa é ausente. Ela não tem paciência de ouvir, ou ela não quer ouvir. É uma pessoa que não se conhece. Entende? Então a escutativa dela é ausente. Ela só presta atenção naquilo que ela quer, mas ela nem sabe o que ela quer. Ela nem sabe o que quer. Por isso você vai perceber. Você fala, às vezes, na frente dela, ela não ouviu. Ela não ouviu o que você falou. Uma coisa tão importante para ela ouvir, ela não ouviu. Ou ela não quis ouvir. Ela desconversou sobre o assunto. Ela tem uma falta de comunicação. É uma ausência de escutativa que essa pessoa tem. Na ausência da inteligência que a pessoa tem, você vai perceber no desequilíbrio emocional, na ausência da inteligência, que as pessoas falam em inteligência emocional. Por exemplo, se chega uma visita aqui na minha casa e eu não tenho equilíbrio emocional, não tenho inteligência emocional, eu posso fazer coisas para agradar a pessoa, coisas que eu nem podia fazer. Chegou uma visita, mas agora eu vou fazer uma coisa, comprar fiado para agradar essa pessoa. Ou eu posso perder o equilíbrio emocional, porque por exemplo, chegou uma pessoa na minha casa e, de repente, na hora do almoço, mas a comida estava pouco, então agora eu fiquei com raiva. Eu recebi a visita com raiva. Então, a pessoa que ela não tem equilíbrio emocional, e algumas pessoas conseguem esconder o que ela está sentindo. Outras não conseguem esconder, então ela expõe aquilo que ela está sentindo. Mas ela perde o equilíbrio emocional. De repente, chegou alguém na minha casa, na hora do almoço, e a comida tá pouca. Eu vou ficar com raiva, eu vou perder o equilíbrio emocional, e a pessoa vai perceber que eu fiquei, meu Deus, e agora? O que é que essa pessoa vai comer? Então, quando uma pessoa tem equilíbrio emocional, eu não esperava a sua visita. Mas agora que você chegou, bota mais água no feijão aí, fulano, que essa pessoa chegou. Eu vou tentar dar um jeito, mas sem perder o meu equilíbrio. Entende? Quer dizer, se eu perco o meu equilíbrio dependendo do que está acontecendo, porque eu sou uma pessoa sem inteligência emocional. Eu perco o equilíbrio, então eu faço as coisas ou para agradar. Chegou uma visita, agora eu vou pegar dinheiro a juro, ou eu vou fazer uma compra ali na esquina, fora do meu padrão de vida para agradar a pessoa, ou eu vou demonstrar para a pessoa que ela não é bem-vinda. Eu vou causar um conflito familiar, eu não vou ter equilíbrio emocional. Quando uma pessoa não tem inteligência emocional, é isso. Dependendo da situação, eu perco o equilíbrio da minha emoção. Por isso a Bíblia fala que você é como um espírito sem muro, quando você não se ama. Qualquer coisa lhe abala, de fora para dentro. Na falta da empatia, quando uma pessoa não tem empatia. O que é que acontece quando alguém pede algo emprestado a você, mas você não tem amor próprio? Na falta da empatia, você ou vai emprestar só para agradar, sem poder emprestar. Você vai emprestar. Você só tem aquele dinheiro, mas a pessoa pediu, você vai emprestar para agradar. Ou você vai dizer, não, eu não empresto, uma pessoa pede uma roupa emprestada a você. Aí você não tem equilíbrio. Eu não empresto nenhuma roupa minha. Mas a pessoa diz, fulana, você tem um vestido para me emprestar? Ah, eu não empresto uma roupa minha a ninguém. Porque quem empresta não presta. Quer dizer, uma pessoa que tem equilíbrio emocional, ela vai conversar. Que tipo de roupa? Ah, um vestido de festa. Depende do vestido. Então, ali naquela conversa, eu vou ter o equilíbrio emocional para a pessoa se tocar que eu não quero emprestar. Eu vou influenciar ela a alugar, né? Eu vou convencer a ela que ela não é bom emprestar. Eu vou ter o meu equilíbrio dependendo
de qualquer situação. Então, quando você não tem equilíbrio, você já dá um não. Eu não empresto roupa a ninguém. Eu já desagrado aquela pessoa, independente da pessoa. Entende? Eu tô sempre para mais ou para menos, independente da pessoa. Eu não tenho equilíbrio para conversar com essa pessoa. Então, se eu tenho amor próprio, eu vou conversar com essa pessoa e chegar no sentido da conversa, eu vou chegar num ponto estratégico para ela perceber que eu não quero emprestar, que eu não gosto de emprestar, ou que eu não tenho aquilo que ela quer. Eu não preciso ser exagerada, ou para mais ou para menos, entende? Então, quem não tem amor próprio, geralmente ela age assim. Uma época eu pedi um freezer emprestado quando eu não tinha freezer. No dia que eu fui casar, né? Uns dias antes. A minha melhor amiga. E ela tinha o freezer era desligado dentro da casa dela. E ela não quis emprestar e simplesmente ela disse, não empresto. E era a minha melhor amiga na época. Ali eu percebi que não existia amizade, que a pessoa não fazia conta, né? Quer dizer, ela disse na lata, não empresto, porque se queimar é melhor que eu dê um não do que queimar e eu perder o freezer. Não empresto nada meu a ninguém. Quer dizer, a pessoa que não tem amor próprio, ela não tem amor para dar, ela não vai ter empatia. Então ela dá um corte na pessoa na lata. A pessoa tem o freezer, tá fechado, tá desligado, ela não tá usando, mas ela não sabe conduzir a conversa, o assunto, para poder ela dar um não. Entende? Então tem pessoas que até dão um não dessa forma, sem conduzir o assunto, e tem pessoas que emprestam só para agradar, mesmo sem querer emprestar. Tudo isso são sinais de pessoas que não têm amor, não têm empatia. Ela faz as coisas sem equilíbrio emocional. Então ela perde a emoção em qualquer situação. Ela diz que não quer perder, mas ela termina perdendo. Quer dizer, para não perder o freezer, eu prefiro perder a amiga. No meu caso, não perdeu a amiga. Porque eu não desfiz da amizade, claro, porque para mim era amizade. Mas ali eu percebi que não existia um fundo de verdade na pessoa. Porque se eu sou recíproco, se eu faço coisas pela pessoa e a pessoa pode me agradar, pode me ajudar no momento que eu mais preciso, que eu tô precisando e a pessoa não tem nem o bom senso de conduzir o assunto para me convencer por que não vai emprestar, ela não tem aquele carinho de me convencer que seria melhor você comprar. Não é melhor não você comprar, conversando comigo, me conduzindo a uma decisão melhor. Se a pessoa não tem esse carinho, ela é uma pessoa desequilibrada. Entende? Toda pessoa que é desequilibrada emocionalmente, as coisas na vida dela é bagunçada. É por isso que ela não prospera. Porque ela está atacando as pessoas ou ela está fazendo as coisas para agradar os outros. Ou para desfazer dos outros. Mas ela desconhece do emocional dela corrompido. Da falta do amor próprio. Então, se ela não tem amor próprio, ela não tem empatia e ela não tem conhecimento do próprio comportamento. Então, ou ela está fazendo as coisas para agradar, por isso que ela é manipulada. Ou manipuladora. Ou ela tá fazendo para agradar, sem ela querer fazer, ou ela tá fazendo por desaforo, não por vontade própria. É por isso que Deus explica que é como uma cidade sem muro. Quando é que você percebe que uma pessoa não tem amor próprio? Quando na alegria, quando você vai conversar com a pessoa, na alegria, na sua alegria, na alegria de ver o outro, a pessoa vem conversar com você, pelo exemplo, e ela vem contar para você algo que está acontecendo na vida dela, você diz na cara da pessoa, você só está conseguindo isso, ou você sente dentro de você. Você só está conseguindo isso porque seu marido lhe ajuda. Ela não tem prazer do que você está contando para ela. Entende? Tudo isso são características de pessoas que não têm amor próprio. Então, não se dá aquilo que não tem. Você está falando de você, a pessoa está descontente do que está acontecendo com você.
Então você está contando algo de bom da sua vida, a pessoa diz, você só viaja muito porque tem alguém que lhe ajude. Por isso que eu não viajo tanto que você viaja. Ela está o tempo todo se comparando e competindo. E é por isso que ela vive ganhando e perdendo. Porque na falta do amor, ela dá o que ela tem. Então ela não consegue se pôr no lugar do outro. Então, na falta da empatia, tudo isso acontece. A pessoa vem conversar com você sobre algo bom, aí a pessoa tá ali se comparando, ela não consegue se sentir feliz com a sua alegria, então ela vai justificar o próprio sentimento, você vai perceber na fala da pessoa. Quer dizer, você só viaja muito porque você tem quem lhe ajude. Você só tá conseguindo isso porque você tem um homem bom com você. O meu homem não é bom. Ela tá justificando o sentimento dela. Ela não tá nem aí para o seu sentimento. Para aquilo que você tá sentindo. Tudo isso são características de pessoas que não se amam. Então, se ela não se ama, ela não tem como dar amor. Então, ela vai agir de forma errada. E é por isso que quando tem o dinheiro, vive doente. Quando não tá doente, tá sofrendo a carência afetiva. Então, a pessoa não entende sobre o amor. E não vai ter amor. Não vai ter prosperidade. Ela pode ter o dinheiro. Mas a prosperidade não vem junto. Entende o que Deus explica? No compromisso, não sei se eu falei a falta da empatia, na falta da empatia, falei. No compromisso, na visão da esporádica, quando você tem uma visão, por exemplo, na visão daquilo que você tá com um projeto, você tem uma visão de um projeto, e você vai conversar com uma pessoa, e aí aquela pessoa que você foi conversar do seu projeto, ela não demonstrou nenhuma alegria do seu projeto. Mas se você não se ama, ela vai conseguir tirar o projeto de você. Um exemplo. Eu tô querendo vender roupa. E aí eu vou comprar roupa e vou conversar com uma amiga. Que eu tô querendo ir para São Paulo. Eu viajo para Caruaru. Um exemplo. Já aconteceu isso comigo. Você vai conversar com uma amiga que está com esse projeto de ir para São Paulo, se a pessoa ela não tem amor, ela vai tentar desfazer dos seus planos. Não concordo. Não concordo que você vá para São Paulo. Tem várias amigas minhas que vai para São Paulo e falam que a mercadoria de lá não é boa. Ela vai conseguir desfazer do seu projeto. A pessoa que não tem amor próprio, por exemplo, eu tô com esse anel querendo comprar, ou já é meu. Aí eu digo, olha, que anel lindo, eu amo esse anel. É cheio de pedras de macassita, né? Eu amo esse anel. Aí eu mostro a você. Se você não tem amor, não gosto desse anel. Essas pedras, lá na minha cidade, essas pedras, ninguém dá valor a essas pedras. Lá é bem baratinho essa mercadoria. Na minha cidade as pessoas gostam mais de ouro. Ela desfaz e faz você entender que isso aqui não tem valor nenhum. Entende? Ela consegue entrar no seu coração e desmotivar aquilo que você gosta. Aquilo que você quer. É por isso que Deus explica que é como uma cidade derrubada sem muro. Uma pessoa que ela é carente. Que ela é carente afetiva, então ela é manipuladora ou ela é manipulada, ela não tem equilíbrio emocional. Então, quando você tem esse tipo de amizades, você não consegue ter pertencimento, porque você não sabe como agradar aquela pessoa, mas a pessoa quer o tempo todo ser agradada, mas ela está o tempo todo desfazendo de você, desmotivando você. E você não se conhece. E você deixa ser influenciado pelo sentimento do outro. Você se deixa tomar decisões pelo outro. Porque você não se conhece. E é por isso que muita gente, quando tem quando a pessoa não tem amor próprio, ela pode ter uma área da vida dela equilibrada. Mas você percebe que se existe problema de geração,
que a Bíblia chama de maldição, a ciência chama de epigenética, e eu não amo a Deus, quer dizer, eu tenho minha área financeira equilibrada, mas se eu entro num relacionamento ruim, ou eu me deixo ser influenciada por esse relacionamento ruim que me manipula, que desfaz de mim, que me maltrata, ou eu me deixo ser influenciada para ter um relacionamento, ou eu nem quero relacionamento nenhum, eu nem me permito ter um relacionamento porque eu já tenho medo de me envolver com alguém devido a minhas frustrações, os meus traumas. Então, isso é a ausência do amor. Ou eu me travo de maneira errada e eu não quero, ou eu me deixo envolver, mas eu não consigo ter posicionamento. Eu não tenho equilíbrio emocional. Eu não sei mais como me portar com essa pessoa. Eu não sei mais como agradar, eu não sei mais o que fazer. Por quê? Porque as pessoas vivem na carência. Entende? Então, se você vive na carência de afeto, de amor, você não tem amor próprio, como você vai saber dar? Se você já vive de traumas, de medos, de feridas, como você vai saber dar? É isso que Deus explica. Então, qualquer um vai conseguir lhe manipular, porque você não se ama. Porque você não consegue dar aquilo que você não tem. Entende o que Deus explica? E aí você vai perceber quando convive com a pessoa que ela não tem amor próprio. Porque ela não sabe ter equilíbrio emocional de conversar com você. Ela tá fazendo tudo com exagero. Ou para fazer por fazer, porque tem que fazer. Ela se acha que tem que fazer aquilo para não desagradar as pessoas, ou ela não vai fazer, mas ela não sabe o porquê ela não vai fazer. E aí, porque ela não vai fazer, ela não sabe o porquê, ela já dá um corte na pessoa, independente da pessoa. Independente daquela pessoa. Quer dizer, eu não gosto de emprestar nada meu, mas se uma pessoa vem e me pede, fulano, tu tem um vestido para me emprestar? Eu não vou dizer, eu não empresto nada meu. Eu vou me envolver no assunto a chegar a um ponto de convencer a pessoa que ou eu vou dar. Vai depender da pessoa. Que tipo de vestido você está precisando? Não sei qual é o tipo de vestido. Então eu vou me envolver no assunto até ou tirar de tempo a pessoa ou realmente eu me sentir sensibilizada e eu ver que eu tenho e eu puder ajudar, eu vou dar. Eu não gosto de emprestar, não. Eu vou dizer, eu não gosto de emprestar, não, mas eu vou lhe dar. Entende? Então, uma pessoa que não tem equilíbrio emocional, ela não sabe preservar. Ela não tem comportamento, ela não tem equilíbrio nas decisões. Ela é uma pessoa desequilibrada pela visão. Essas pessoas que não têm, então ela vai dizer que é inteligente emocional, mas você vai perceber que ela, ou ela não quer saber, ou quando ela quer saber, ela não sabe o que dizer. Ela não sabe se envolver no assunto, porque é uma pessoa que tem traumas, que tem feridas, entende? Então eu não tenho como dar amor se eu não tenho amor. E se eu não tenho amor e eu tiver traumas, se você tiver ausências de equidade, você ainda deixa ser envolvida pelas situações. Mas se você tiver traumas, você vai se fechar. Você é uma pessoa ferida, traumatizada por alguma coisa. E aí você não vai saber mais ter filtro com as pessoas. Em que situação? Como é que eu vou saber tomar decisões agora? Né? Chegou visita na minha casa, eu não esperava. Então eu vou ter que saber ou convencer a pessoa que eu tô ocupada, que eu sou ocupada, e a pessoa veio sem me avisar, eu vou falar a verdade, ou dependendo da visita, é porque chegou na hora da comida, então bota mais água no fogo aí, fulano, vamos fazer. Vai depender da situação, o equilíbrio emocional que a pessoa vai ter, vai depender da pessoa e da situação. Eu não vou ser envolvida pela visão. Eu vou saber tomar decisões. Então, uma pessoa que é desequilibrada, que é doente, ela não vai saber tomar decisões. E você vai perceber que ela se irrita, ou ela nem sequer abre a porta. Uma pessoa que é doente emocional, ela não abre a porta. Ela vê que tem alguém na porta, ela olha quem é e ela finge que não está em casa.
Por quê? Porque ela não quer encarar aquela pessoa. Ela não sabe conversar com aquela pessoa. Ela não tem o que dizer para aquela pessoa. Entende? Então, tudo isso são aspectos de pessoas que não têm amor próprio. E ela não tem empatia e ela não tá nem aí pro que você acha. Ela, quanto mais a ferida, mais o desprezo, mais o maltrato ou mais o desequilíbrio. Ela vai agir sempre no desequilíbrio. Quando ela vê alguém conversando, tá aí falando de mim. Ela acha que a pessoa já tá falando dela. Todo julgamento que ela tem, ela acha que é a respeito dela. E toda decisão que ela toma por ela. Ela não pensa no outro. No impacto que vai causar aquilo no outro. Porque ela não tem empatia, ela não tá nem aí pro outro. Entende? Então, se eu já emprestei uma coisa a alguém e alguém não me devolveu ou me roubou, eu não empresto mais nada a ninguém. Independente, pode ser o meu pai que peça emprestado. Eu não empresto. Entende? É uma pessoa que não tem equilíbrio e ela não sabe conduzir o assunto. Ela não sabe levar a conversa num padrão que ela tenha o equilíbrio e a razão. Ela perde a razão. Entende o que Deus explica? Então, por isso ele diz que a pessoa, ela é como um espírito sem muro. Em Provérbios 25, 28. O homem que não sabe controlar as suas emoções ou as suas vontades é como uma cidade sem muros. É como uma cidade derrubada. Ele vai se deixar ser envolvido e influenciado devido às experiências. O emocional dele é desequilibrado dependendo do que está acontecendo. Depende sempre do que está acontecendo. Ele não sabe, porque ele não tem, né, conhecimento. Ele é uma pessoa sem conhecimento. Deus explica. E quando ele não tem, ele vai sendo guiado pelo conhecimento que ele já tem. Que ele já tem. Então ele vai errando. Entende? Então eu peço para você que deixe o seu like e o seu comentário. E até o próximo vídeo.